nesse momento nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti, Pai. Nos entregar a Tua palavra, nos entregar a oração, nos entregar, a Deus, ao louvor, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu estás conosco, Tu nos guarda, Tu nos protege, nos livra do mal. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós oferecemos esse momento a Ti, Senhor. Recebe, Paizinho. Recebe porque fazemos com amor, Senhor. Deus querido, abençoa todos os que estão, Pai, neste grupo, os que vão ouvir a palavra, os que estão entrando, os que vão daqui a pouco estar conosco. Paizinho, abençoa cada um deles. E eu te peço uma bênção especial sobre o nosso querido Renato, para que ele possa trazer essa palavra tão abençoada que é o Evangelho, meu Deus. Deus amado, Deus querido, o abençoa toda a sua família, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos por mais uma oportunidade de te adorar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E eu gostaria de antemão já avisar a todos que a minha conexão hoje, a nossa conexão aqui está um pouco intermitente. Então, ela tem caído constantemente. De hora em hora, mais ou menos, ela está caindo. Coloquei aqui um tablet do lado, no 4G. Caso caia a conexão, essa conexão principal, vocês me avisam pelo chat, que eu passo aqui para o 4G e a gente tenta continuar, ok? Então, se cair, vocês me avisam aí no chat, caiu. E aí eu passo aqui para o lado aqui e a gente continua. Então, vamos. Nós terminamos falando ali, né, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no capítulo 11 do livro do Evangelho segundo Marcos, e Jesus entra ali de modo triunfal, ele manda os seus discípulos pegarem um jumentinho que tinha ali numa aldeia próxima, ele entra ali nos muros da cidade santa, e acaba que as pessoas estendem ali as suas vestes e cortam ramos nos campos e gritam, né, hosanas ao que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Nós vemos isso, estudamos até o versículo 11 do capítulo 11. E em Lucas, nós temos um grande detalhe aqui, né? Enquanto as pessoas gritavam ali, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas alturas, os fariseus, no meio da multidão, eles começaram a repreender a Jesus. Mestre, pediram a Jesus para repreender os seus discípulos. Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que versículo abençoado ali que tem no livro de Lucas, né? Não tem aqui no livro de Marcos, mas nós recorremos aqui ao livro de Lucas, mostrando que a soberania de Deus, a soberania de Jesus tinha que ser reconhecida, né? Se não fosse pela boca das pessoas, pela boca do povo, dos seus discípulos, as próprias pedras diriam que Jesus é o que vem em nome do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós terminamos esse primeiro relato da entrada de Jesus em Jerusalém, falando que Jesus entra em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, ele sai para Betânia, ele retorna para Betânia com os 12. Betânia ficava ali mais ou menos 8 quilômetros de distância. Então, Jesus observa tudo e retorna para a cidade de Betânia, ali para a casa de Maria, de Marta, de Lázaro. Ele ficava, era lá que Jesus ficava hospedado, né, com os seus 12 apóstolos. Iniciando o estudo de hoje, nós temos capítulo 11 do livro de Marcos, Marcos 11, versículo 12, né? Nós vamos ver aí o episódio aí da figueira, né, que Jesus vai dar uma ordem aqui, dar uma ordem aqui a essa figueira e ela vai secar. Vamos entender como isso aconteceu. Então, Jesus, ele passou a noite em Betânia e de manhã, versículo 12, ele sai de Betânia novamente com destino a Jerusalém. Ele ia passar, essa era a última semana de vida dele, mas ele ia passar toda a semana ensinando ali na cidade santa, ensinando ali no templo, né, na área do templo, né, glória a Deus. E ele estava com fome ali, né, Jesus sai ali bem cedo com os seus discípulos e ele vê essa figueira, né, ele vai ver uma figueira ali com muitas folhas, né. Vamos ler o versículo 13, ó. E vendo de longe uma figueira com muitas folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa, acharia algum fruto. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, nós iremos entender que essa figueira aqui, sem frutos, tanto a figueira quanto o episódio seguinte, que é a purificação do templo,
eles foram atos simbólicos que ilustram aqui, através desses atos a gente consegue fazer um paralelo com a nação de Israel. Então, mesmo com muitos privilégios ali, mesmo sendo a nação escolhida por Deus para levar a lei, né, de onde o Messias sairia, Israel estava extremamente sem frutos, né, simbolizando aqui essa figueira, inteiramente corrupto, simbolizando o templo que nós iremos ver que Jesus vai purificar. Então, Jesus, saindo ali de Betânia para Jerusalém, ele teve fome, ou seja, mostrando ali tanto a sua natureza humana, quanto também a sua extrema pobreza, assim, ele não tomou um café da manhã adequado, ele dependia inteiramente do Pai, né, o Pai que provinha tudo ali que ele quisesse, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, o zelo pela obra do Pai era tão grande que ele saía bem cedo ali para pregar, para ensinar, esquecia até de se alimentar às vezes, né, pois sabia que se confiava inteiramente em Deus, né, que Deus ia prover o alimento, Deus ia prover o momento certo ali para ele se alimentar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus vê essa árvore, essa figueira, e vê ela assim, cheia de folhas, né, carregada de folhas, bonita, frondosa, e ele se aproxima ali na intenção de encontrar algum fruto, ou encontrar algum figo ali que ele pudesse matar a sua fome. Mas ele não encontra nada ali naquela figueira, né, uma figueira estéril. Então, se a gente observar, se a gente der um retrospecto de todos os milagres que nós vimos até hoje, todos os milagres foram para o bem, para o consolo do próximo, né? Apenas aquele episódio daquele homem, daquele jovem rico, que ele saiu triste, e aqui um milagre também que nós temos aqui, que foi diferente, ou seja, um milagre ali que não foi um milagre, mas foi para o lado negativo, né? Aquela figueira, ela nunca mais daria frutos, né? Como nós vamos ver no versículo 14. Então, Jesus nos mostra aqui o seu imenso poder sobre a flora, né? Poder sobre a criação, poder sobre, já tinha declarado poder sobre a fauna, né? Poder também ali, por exemplo, quando ele acalmou as tempestades, quando ele acalmou as ondas, e agora poder sobre a flora, sobre uma árvore, sobre uma figueira. Glória a Deus. Então, no versículo 14, nós temos que, então lhe disse Jesus, nunca jamais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, eles estavam passando, Jesus viu aquela árvore frondosa, cheia de folhas, correu até ela, viu que não tinha frutos, deu essa ordem e seguiram o seu caminho para a cidade santa. Então, essa figueira, ela foi condenada por não produzir frutos. Nunca mais nasça fruto de ti. Então, Israel é representada no Antigo Testamento, a nação de Israel é representada às vezes como uma figueira, às vezes como uma oliveira, às vezes como uma vinha. A figueira sem frutos é um símbolo da nação de Israel, é um símbolo do culto judaico daquela época de Jesus. Então, eles tinham pompa, mas não tinham vida. Eles tinham rituais bonitos, mas não tinham comunhão com Deus. Eles tinham muitos sacerdotes, mas poucos eram os homens de Deus. Poucos eram aqueles que realmente tinham o coração voltado para Deus. Então, a nação judaica, ela era como essa figueira aqui sem fruto. Havia uma folhagem bem bonita, exteriormente era grandiosa, mas quando se olhava de perto não se encontrava frutos. A folha simbolizava a aparência e o fruto a vida, uma nova planta, né? Um fruto, ele vai dar uma nova planta, ele vai dar um novo nascimento ali. Então, o fruto simbolizava isso, a folhagem era a parte exterior e o fruto era a parte interior. Então, a figueira estava fazendo uma propaganda de algo que ela não tinha, ou seja, florida, mas sem frutos, né? Assim também era a nação de Israel, os judeus dessa época de Jesus. Então, Jesus veio entre eles ali, chegou o Messias esperando frutos, mas as expectativas do Messias, de Jesus, foram frustradas, né? Jesus só encontrou folhas. Eles só mostraram desapontamento para o nosso Senhor Jesus. Só mostraram endurecimento de coração, planos de matá-lo, como nós iremos ver aqui, fingimento, falsidade. Eram como guias cegos, como Jesus chamou uma vez aquele povo ali, vocês são como guias cegos. Então, eles se gabavam de serem filhos de Abraão, mas não faziam as obras de Abraão. Eles professavam estar esperando o Messias prometido ali, e quando o Messias veio, quando Jesus veio, eles não o reconheceram. Então, o destino da nação de Israel seria o mesmo que Jesus apregou aqui a essa figueira, né? Nenhum fruto cresceria mais deles, ou seria colhido por eles. Então,
Jesus estava ali, de certa forma, passando, tirando a bênção da nação e dando para a igreja, né? A igreja é que ia produzir agora frutos para Deus, né? Frutos agradáveis ao Senhor. E os judeus, eles sofreram muito com relação a isso, né? Em relação a Jesus veio e eles rejeitaram o Messias. Nós temos um versículo ali em Mateus 27, que ele fala o seguinte, ó, Pilatos, vendo que nada aproveitava, tentando ali, de certa forma, soltar Jesus, né? Mas o tumulto apenas crescia, ele lava as suas mãos e diz que está inocente, estou inocente desse homem. E a nação de Israel, o povo ali, fala em voz alta ali, ó, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, ao invés de reconhecerem Jesus como Messias, eles acabaram trazendo maldição para eles mesmos, né? É tanto que os judeus sofreram muito ao longo da história, né? Ao longo dos anos aí, tivemos muitos percalços aí nessa história da nação de Israel, dos judeus. Esse pequeno milagre aqui de Jesus, ele também nos serve de alerta, né? Nós temos em Mateus 7, do 17 ao 20, ó, toda árvore que produz bons frutos e toda árvore que produz maus frutos, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, devemos produzir frutos para o Senhor, né? Esse milagre aqui da figueira, né? Que Jesus amaldiçoou ali a figueira para ela não produzir mais frutos, serve de alerta para nós. Nós somos salvos para salvar outras pessoas, né? Nós somos libertos para libertar outras pessoas. Somos curados também para levar mensagem de cura, orações de cura. Somos curados para curar. A igreja, como nós falamos, ela é sal, ela é luz da terra. Precisamos viver realmente intensamente no presente e influenciar a sociedade. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Glória a Deus, pois sabemos que o mundo jaz do maligno. Então, Jesus, ele, por exemplo, ele chamava os líderes religiosos aqui de sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele sepulcro que ele é bem bonitão por fora, né? Bonito, pintado, né? Caiado é passado cal nele, mas por dentro era cheio de ossos, né? Cheio de podridão, cheio de carne podre ali se decompondo. Então, que nós possamos nos esforçar para não sermos como esses líderes religiosos, não termos somente aparência, mas que sejamos verdadeiros cristãos. Eles só tinham aqui aparência, eles se gabavam de orar na frente de todos, se oravam de mostrar que estavam jejuando, se gostavam de sentar na primeira fileira nas sinagogas, né, nos eventos, mas eles eram cheios de podridão, eles não adoravam verdadeiramente a Deus. Então, Jesus, como Jesus investigou aqui a figueira, ele viu as folhas e correu para ver se ela tinha frutos. Jesus também investiga os nossos corações, por exemplo, né? Ele investiga se nós temos realmente uma fé nele, uma fé genuína, um amor verdadeiro pela sua palavra, pelo próximo. Então, Jesus, assim como ele investiga que a figueira, ele também está investigando a igreja, investigando cada um de nós, né? Que possamos produzir muitos frutos para o Senhor, pois o Pai ele é glorificado quando a gente produz frutos. João 15:8 diz que nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E a gente só é discípulo quando produz fruto, né? Que bênção, né? Jesus, ele condena ali aquela figueira e segue o seu caminho, né? Lá no versículo 20, nós iremos ver ali mais sobre essa figueira aqui, lembrando que Jesus estava de passagem, ele estava ali passando de Betânia até Jerusalém, e ele dá essa ordem para a figueira e continua o seu caminho, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós podemos questionar, antes da gente pular aqui para a purificação do templo, nós podemos questionar ali porque Jesus, se ele tinha poder para deixar a árvore sem frutos, porque ele não usou o seu poder para restaurar a árvore, por exemplo, né? Eu vou restaurar essa árvore aqui, que amanhã, quando eu passar aqui, ela vai estar cheia de frutos. Então, a árvore, ela era mais uma lição ali que o Senhor queria dar para a nação de Israel, né? Os judeus sabiam que a figueira era um dos símbolos, né? Os profetas usavam o nome figueira ali como símbolo da nação de Israel. Simbolizava ali esse ato aqui da figueira murchar, da figueira secar, não dar frutos, simbolizava o fracasso do povo escolhido, da nação de Israel. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, seguindo aqui o nosso relato aqui, a nossa caminhada aqui pela palavra do Senhor, nós chegamos no versículo 15 do capítulo 11. Iremos estudar agora
sobre a purificação do templo, né? E nós temos muita coisa aqui para falar, muitos detalhes interessantes aqui sobre o templo, né? Glória a Deus. Então, Cristo chega em Jerusalém e ele se dirige logo ao templo, né? Ele queria ali, ele tinha um anseio por estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então, Jesus entra na cidade santa, entra em Jerusalém e se dirige, vai logo ali ao templo, né? Em Marcos, nós temos apenas esse relato aqui da purificação do templo, mas nos outros dois evangelhos, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, nós temos que Jesus purificou o templo 2 vezes, né? Ele purifica no início do seu ministério e purifica no final do seu ministério. Em Marcos, traz apenas um relato e vamos estudar ele agora, né? Glória a Deus. Então, o templo, ele era bonito, ele era magnífico, era suntuoso, era uma das maravilhas do mundo daquela época. Embora ele não se comparasse ao primeiro templo, né? Eu vou colocar aqui já uma foto aqui para vocês entenderem a diferença do templo de Salomão, que era grandiosíssimo, para o templo, esse templo aqui, o segundo templo. A diferença é gritante entre os dois. Então, o templo de Salomão foi destruído, era uma construção maior do que esse segundo templo, e Herodes havia feito uma remodelagem ali, e eles tinham se tornado um pouquinho melhor. Então, nós tivemos aqui para a gente entender, ó, o primeiro templo foi construído por Salomão e foi destruído pelos babilônicos. Então, houve ali o cativeiro babilônico, né? Os judeus passaram 70 anos ali no cativeiro, e eles retornam e constroem o templo, constroem o segundo templo. Então, o segundo templo foi construído ali por volta de 530 a.C., sob a autorização de Artaxerxes, né? Essa construção foi comandada ali por Esdras, por Zorobabel. Houveram diversas interrupções nessa construção, né? Nós temos esse relato todo bem detalhado nos livros de Esdras, de Neemias. Então, eles terminam construindo ali e 400 anos depois, Herodes, ele começa uma grande reforma nesse segundo templo, deixando ele um pouco maior, um pouco mais suntuoso. Então, nessa época de Jesus, algumas partes ainda estavam em reconstrução, né? O templo ele só termina no ano 46 a 50 depois de Cristo. A construção dele só termina nesse período. E ele vai ser destruído no ano 70 pelos romanos. Então, nós tivemos o primeiro templo erguido por Salomão e temos agora esse templo ali, quer dizer, tínhamos esse templo, né? Estou falando da época de Jesus, esse segundo templo ali erguido por Esdras, por Zorobabel, que Herodes fez uma reforma nele ali. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Só para vocês entenderem aqui do que eu estou falando, ó, vou abrir aqui eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas dá só para a gente ter uma ideia. A gente não vai ler nada, então só para a gente ter uma ideia. Eu creio que vocês conseguem observar. Então, o templo de Salomão é esse, ó, como ele é bonito, ele é bem grande, né? O templo, essa segunda foto aqui, ela é o segundo templo, né? O templo que foi construído ali por Esdras, por Zorobabel, e que foi reformado por Herodes o Grande, né? Herodes, pai de Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. Então, ó, como o templo ele é pequenininho. Esse ponto 3 aqui, não sei se vocês conseguem ver, se vocês conseguem ver também o meu mouse aqui, ó. Esse aqui é o templo. Então, se a gente comparar esse templo aqui com o templo de Salomão, a gente não tem comparação, né? O templo de Salomão ele é muito maior, é muito mais suntuoso, mas eles conseguem ali reconstruir o templo. A área do templo era bem grande, mas o templo em si, ele era bem pequeno. Então, eu vou deixar ele aqui na tela para a gente entender um pouco mais sobre esse templo aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, se vocês puderem acompanhar, eu vou falar alguma coisa sobre ele agora, sobre esse templo. Então, lembra que nós falamos que as pessoas elas não iam a Jerusalém, as pessoas subiam a Jerusalém. Então, nessa foto que tem aí, a gente vê, ó, também não precisa ler nada, eu vou apontar para vocês, ó, essa parte aqui que está murada, que está cheia de casas, é Jerusalém antiga, Jerusalém da época de Davi. Então, aqui, Jerusalém está sobre o monte Sião, né? Que bênção, está sobre o monte Sião. E ao lado aqui,
nós temos aqui a parte de cima, né, a parte aqui ao norte aqui da nossa figura, né, a parte de cima da figura, nós temos o Monte Moriá. Está em inglês aqui, né, Mount Moriá, mas é o Monte Moriá, ou seja, o templo está construído aqui. Então, só para a gente entender um pouco da geografia de Jerusalém, da Jerusalém antiga. Então, nós temos a cidade de Jerusalém e do lado o Monte Moriá, ou seja, o templo ele foi construído aí nesse Monte Moriá, que foi o mesmo local, por exemplo, do sacrifício ali de Isaac, né, onde Abraão vai imolar ali Isaac, Deus manda ele parar ali e tudo mais. Então, só para a gente entender um pouco da geografia de Jerusalém. Então, aqui é o templo. Esse templo aqui está lá no Monte Moriá, né? Glória a Deus. Então, vamos entender um pouco aqui sobre o templo. Então, o templo, ele havia esses dois montes, o templo estava no Monte Moriá, e ele era rodeado por muralhas. Vocês podem ver aí na imagem que tem uma muralha, né, bem grande ao redor dele. E ele compreende uma área de mais ou menos 15 hectares, né? O templo era bem grande. E havia... para a gente entender o próximo, esse episódio da purificação, a gente precisa entender algumas partes aqui do templo de Jerusalém, né, do templo de Herodes, por assim dizer. Então, havia, o ponto 8 aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas o ponto número 8 aqui, ele é o pátio dos gentios. Então, quem fosse gentio tinha que ficar nesse pátio aqui. Então, se eu fosse aqui, se eu fosse gentil nessa época, eu saísse aqui do Brasil, eu quero adorar a Deus lá, quero ver lá sobre Deus, conhecer mais sobre Deus, então eu só podia chegar até esse pátio aqui, eu tinha que ficar nesse pátio aqui, o pátio dos gentios. Então, nesse local podia entrar qualquer pessoa, podia entrar um judeu e podia entrar um gentil, só que o gentil ele não passava daqui. Glória a Deus. Então, o pátio seguinte, eu não sei se vocês vão enxergar, mas está aqui no número 7. Então, esse pátio menorzinho aqui era o pátio das mulheres. Então, as mulheres, elas podiam chegar até aí. Então, elas podiam passar pelo pátio dos gentios e chegava até o pátio de número 7, o pátio das mulheres. E nós temos outro pátio, que é o pátio aqui, que está no número 3. Esse pátio do número 3 é o pátio dos judeus. Então, todo judeu, ele podia chegar até, judeu homem, né, ele podia passar pelo pátio dos gentios, passava pelo pátio das mulheres, ou devia ter uma entrada direta, não sei. Então, ele entrava direto para o pátio número 3. Então, é ali que ficava o pátio dos judeus. É ali que o judeu dava o seu sacrifício, sua pombinha, sua ovelhinha para o sacerdote. E o sacerdote ficava dentro do templo, né, no pátio dos sacerdotes. Lá dentro do templo tinha o lugar santo, tinha o lugar santo dos santos, toda aquela representação que nós conhecemos no Antigo Testamento, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, dito isso, finalizamos aqui nossa figurinha, né? Glória a Deus. Então, o pátio dos gentios que vocês viram ali era onde estava tendo esse alvoroço aqui, né? Onde Jesus expulsa os vendedores, onde Jesus expulsa os cambistas. Então, os mercadores e cambistas haviam instalado suas tendas, suas barracas ali nesse pátio dos gentios. O pátio das mulheres estava ok, o pátio dos judeus estava ok, e o templo estava ok, mas o pátio dos gentios estava apinhado de vendedores, apinhado de cambistas. Então, as pessoas iam adorar a Deus e para você adorar a Deus, você ia fazer algo, por exemplo, se você fosse fazer um sacrifício, você tinha que levar uma ovelha, né? Se eu saísse aqui do Brasil para adorar a Deus, eu não ia levar uma ovelha daqui, eu ia comprar uma ovelha lá, né? Óbvio, eu tinha que comprar uma ovelha lá, comprar uma pomba lá, e as pessoas vendiam ali os animais a preços exorbitantes, os mercadores vendiam esses animais para o sacrifício, trocavam dinheiro. Então, se eu fosse sacrificar a Deus, se eu quisesse dar uma oferta, o templo lá, ele não aceitava o meu real, tinha que ser a moeda do templo. Então, tinha cambistas lá, né? Tinha casa de troca de moeda lá também, né? Então, eu tinha que levar o meu real aqui, trocar lá pela moeda do templo, e só depois eu dava a minha oferta válida. Então, tinha também esses cambistas, né? E eles colocavam a taxa que eles quisessem, claro, né? A taxa lá de conversão que eles quisessem, eles colocavam lá e ponto final, ninguém podia dizer nada. Então, eles ganhavam muito dinheiro aproveitando os que vinham de longe. Os que moravam ali próximo, eles compravam um animal de outro canto, já trocavam sua moeda ali e já levavam. Mas os que vinham de longe, os cambistas, os vendedores ganhavam muito dinheiro com isso. Então, nessa troca, muitos eram enganados, pois as taxas de câmbio geralmente não eram justas. Então, Jesus,
A gente viu no versículo 11 aqui, que ele observou tudo isso, ele viu tudo isso, né? E ele se enfurece ali com essa prática, né? Os abusos precisavam ser eliminados ali pelo mestre, né? O mestre ali tem um zelo pela casa de Deus, né? A casa do seu pai. Então ele retorna aqui no dia seguinte, né? Passa pela figueira, chega no templo em Jerusalém e faz uma faxina geral ali na casa de Deus, né? Nada escapou aos olhos do nosso mestre, né? Jesus expulsa todos os que vendiam e compravam, derribou as mesas, virou as cadeiras, né, dos que vendiam pombas. Então, a casa de Deus havia perdido a razão de ser. Os sacerdotes haviam transformado a casa de Deus em um mercado, uma feira. O lucro, o dinheiro deles tinham substituído a adoração a Deus por lucro, né, por dinheiro. A gente viu Jesus falando sobre o dinheiro, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males, né, o perigo das riquezas, nós vimos sobre isso. Então, aqui eles tinham substituído a adoração a Deus pelo dinheiro, né, por mamon ali, pelo dinheiro. Sem falar, você imagina o seguinte, um gentil sai da sua terra, né? Eu saio daqui, sou gentil, não sou judeu, e vou lá para Jerusalém, faço uma viagem grande, né? Naquela época eles andavam de animais, né, a pé pelo deserto, então você fazia uma viagem de um mês. Você chegava lá, ao invés de encontrar um pátio tranquilo, que você pudesse se ajoelhar, que você pudesse adorar a Deus, você encontrava ali uma feira, apinhado de mercadorias, apinhado de gente gritando, de gente falando alto ali. A comunhão com Deus era inexistente, né? Porque ele era o único pátio que o gentil tinha condições de chegar, os outros pátios ele não conseguia atingir. Então a adoração a Deus ali era quase zero para quem não era judeu. Então, ao expulsar todos ali desse templo, Jesus estava novamente trazendo ali a adoração, né, para que os gentios pudessem adorar novamente a Deus. Então, nós podemos fazer, por exemplo, um paralelo, né, com a reforma protestante, e um dos motivos da indignação de Lutero foi, que culminou com a reforma, claro, foi a venda de indulgências. Então, ele viu, de certa forma, o que Jesus viu aqui, um comércio dentro da igreja, um comércio ali, gerado pela igreja em Roma, né, a igreja ali vendendo indulgências, vendendo perdão dos pecados, né, se você comprasse um papel ali escrito que você estava perdoado, e pronto, não precisava adorar, não precisava ter fé, não precisava orar, não precisava jejuar, não precisava ler as escrituras, bastava comprar um pedaço de papel, uma indulgência. Então, esse foi um dos motivos também da reforma protestante, na venda de indulgências. Então, ainda hoje nós vemos, né, pessoas ganhando dinheiro dentro das igrejas, né, levando vantagem em cima da fé, em cima da piedade, em cima da humildade das pessoas. Então, pessoas humildes são enganadas, né, por falsos profetas, por falsos pregadores da palavra do Senhor, por exemplo, né. Paulo, por exemplo, quando ele escreve uma carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, ele alerta Timóteo sobre isso, ó. Ele alerta Timóteo sobre homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Então, Paulo faz, Timóteo, aparta desses aí, ó, esses aí que acham que a piedade é causa de ganho, causa de ganhar dinheiro. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós falamos no início também que Jesus expulsou 2 vezes, né? Em Marcos traz apenas uma vez, aqui em Mateus e Lucas traz 2 vezes, 2 expulsões dos cambistas e vendedores do templo. Marcos traz apenas uma vez. Na primeira vez em Mateus, Jesus faz um chicote e expulsa no chicote ali. Nessa segunda vez, não, ele apenas vira as cadeiras, vira as mesas e expulsa todo mundo ali. Aquele comércio ali tinha que ter acabado, né? Jesus limpa o templo ali, foi uma espécie de milagre, né? Se a gente pensar bem aqui, foi um milagre, por quê? Porque você vê que ninguém impede Jesus, né? Jesus está ali fazendo, virando as mesas, né? Derribando as cadeiras ali dos cambistas, e ninguém chega perto dele, ou seja, Jesus estava cheio do Espírito Santo ali, comandado pelo Pai, né? Ninguém se move, o templo tinha uma guarda do templo, então ninguém se moveu ali para impedir Jesus, né? Um milagre ali de Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, no versículo 17, fala que Jesus, ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, ele não deixava de ensinar a palavra do Senhor, né? Então, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele ensinava, fazendo a faxina geral ali, derrubando tudo e exortando segundo a palavra do Senhor. Ó, versículo 17.
também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Então, Jesus derrubando ali as mesas e no mesmo momento, ó, está escrito. É assim que a palavra diz, né? Então, Jesus cita aqui o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, que fala que também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os teus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o templo, ele devia ser um local apenas para adorar e sacrificar a Deus, né? Você vê que a diferença, né? A gente, antes eles tinham que levar um animal para perdão dos pecados. Hoje nós cremos em Jesus. Jesus foi o nosso sacrifício na cruz. Então, o templo devia ser um local de oração ali para todos os povos, para judeu, para gentil, um local santificado para esse propósito. O comércio tinha que ficar longe dali, principalmente um comércio aqui enganoso, cheio de ladrões e salteadores, como Jesus fala aqui. Eles estavam, de certa forma, tornando o templo um lugar comum, um lugar secular, né? O dinheiro tinha tomado ali o lugar de Deus. Então, Jesus, ó, só para a gente terminar essa parte aqui do templo, Jesus, ele corrigiu 3 erros ali que tinha, ó, 3 coisas estavam erradas, ó. Ele acabou com o comércio, o versículo 15 fala que ele expulsou os que vendiam e compravam, então o comércio foi acabado ali. Jesus acabou também com a exploração, ó, ele derrubou a mesa dos cambistas, os cambistas exploravam o povo, cobrando taxas absurdas sobre animais, né, trocavam o dinheiro ali de forma exorbitante, e ele também, ó, versículo 16, não permitiu que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então, a área do templo tinha, por mais sagrada que não estava mais sendo nem sagrada, tinha sido chamado num atalho. Você queria ir de um ponto para outro ponto de Jerusalém, você passava pelo átrio dos gentios. Então, estava servindo como uma feira livre mesmo, um corredor de comércio, uma via pública ali. Você queria transportar qualquer coisa ali para a sua casa, vou pegar um atalho aqui, vou passar pelo átrio dos gentios. Então, aquele ar de sagrado, tinha acabado, tinha sumido sobre isso, tinha sumido em relação a isso. Eu tenho um exemplo aqui bem interessante também de Neemias. Neemias, ele fez algo parecido, ó. Eu vou ler para vocês aqui, são alguns versículos aqui, Neemias 13, do 4 ao 11, ó. Vamos entender que o que Neemias fez, que é parecidíssimo com o que Jesus fez, ó. Então, existe um sacerdote chamado Eliasibe. Então, Eliasibe ficou encarregado eles construíram um templo, e o Eliasibe, ele ficou encarregado do depósito do templo. Então, esse sacerdote aqui, Eliasibe, o depósito do templo é com esse rapaz aqui. Então, e ele era parente de um tal de Tobias. Tobias foi um dos que mais impediram do templo ser construído. Ele era um cara extremamente perverso, né? Ele se junta com outro cara também, que me foge agora o nome dele, né? Sambalate, Tobias, Sambalate, pronto. Então, Tobias, e esse sacerdote Eliasibe, ele era parente de Tobias e cedeu o depósito do templo para Tobias. Tobias estava morando ali. Então, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, as ofertas de incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho, do azeite, para os levitas, para os cantores, para os porteiros e para as ofertas dos sacerdotes. Então, essa sala que era usada para guardar tudo isso aqui estava sendo usada como uma sala para o Tobias, uma casa para o Tobias. Só que o Neemias, ele estava viajando, né? Ele estava ali, ele tinha ido visitar o reinado de Artaxerxes lá na Babilônia, e ele ficou sabendo disso, e ele volta, ó. Então, vou começar a ler aqui o relato, ó. Soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Então, Neemias ficou sabendo disso e chegou e pegou os móveis de Tobias e jogou tudo para fora, mandou purificar as salas, colocou de volta o que era para ser no local correto, os utensílios no local correto, as ofertas no lugar correto, e ele fez tudo isso. Então, uma atitude parecida com a de Jesus, né? Jesus tirou aquele comércio ali do templo do Senhor, Tobias tirou ali uma pessoa que tinha tomado a sala da casa de Deus, das salas lá
guardar os dízimos, guardar as ofertas, guardar o azeite. Então, Tobias jogou, Neemias jogou os móveis tudo ali para fora, botou Tobias para correr da casa do Senhor. Neemias, como Jesus, ele tinha um zelo pela casa do Senhor, né? A gente tem também que ter um zelo pela casa do Senhor. Apesar de sermos templo e morada do Espírito Santo, mas nós temos um local para culto, um culto público, né? Fazemos o nosso culto particular em casa, mas temos um local de culto público. Temos que ter zelo também ali pela casa do Senhor, né? Evitar comércio, evitar qualquer coisa ali que desagrade ao Senhor. Glória a Deus. Então, aqui em Marcos não fala, mas em Mateus nós temos que após Jesus liberar esse comércio, expulsar todo mundo aqui, as pessoas o procuraram e ele curou muitos enfermos. Então, Mateus 21:14 fala que os cegos, os mancos, aproximaram-se dele no templo e ele os curou após essa expulsão aqui, essa purificação do templo. Então, os verdadeiros milagres ali só começaram a acontecer depois que o altar foi arrumado, que foi organizado. Em Elias, no livro de Reis, né, Elias também ele está ali contra os profetas de Baal, e ele organiza o altar, e só depois ele ora e desce fogo do céu ali. A gente não vai ler porque a história é muito grande, a história de Elias contra os profetas de Baal. Então, no versículo 18, nós temos que os principais sacerdotes e escribas viram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então, os principais sacerdotes e escribas, que deveriam ser os que mais reconheceriam Jesus, né, que deveriam ver Jesus, reconhecer ele como Messias, se tornam aqui os seus piores inimigos, né, já vinham aos poucos ali tentando menosprezar Jesus, tentando pegar Jesus em algum erro, em alguma falha, e aqui eles tramam finalmente tirar a vida de Jesus, né, estavam extremamente irritados ali com Jesus, né, irritados com as suas obras, tinham se irritado também com o clamor da multidão quando Jesus entrou aqui, multidão gritando hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, irritados também com a possibilidade do seu comércio ali, né, os sacerdotes eles também participavam desse comércio. Muitos choradores dizem que as ovelhinhas, quando entravam para ser sacrificadas, os sacerdotes vendiam por trás do templo, ali vendiam o couro, né, a lã para outras pessoas fazer outras coisas, ou seja, era um comércio ali bem orquestrado ali. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles não podiam suportar que ninguém recebesse, por exemplo, uma honra maior do que eles, né? Eles eram ali os que deveriam ser honrados, né? Eram os principais ali da lei. Então, eles querem matar Jesus, mas eles temem a multidão, porque a multidão reconhecia, ficava maravilhada com a doutrina, né? Com os ensinamentos, com as curas, com os milagres que Jesus realizava. E, no versículo 19, Jesus, já sendo tarde, ele sai da cidade e retorna para Betânia, retorna ali para as casas de Maria, de Marta, de Lázaro. E agora nós iremos, para a gente finalizar aqui até o versículo 26, né? Vamos tentar aqui até o versículo 26. Então, no dia aqui, a gente vai continuar agora a história da figueira, né? Aquela figueira, ela não está esquecida ainda, vai ser continuada agora a história dela. Jesus passou, teve fome, correu na figueira, viu folhas, não viu frutos, repreendeu a figueira e foi para Jerusalém. Chegando lá, ele purificou o templo e retornou para casa. No dia seguinte, ele foi novamente para o templo, né, para Jerusalém. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, eles passaram novamente ali pelo mesmo caminho, né, indo para Jerusalém, e os discípulos viram ali o poder de Jesus, né? Ao passarem novamente pela figueira, viram que ela estava seca desde a raiz, ou seja, não tinha secado ali por uma mudança de estação, né, do outono para o inverno, não. Desde a raiz, ela estava seca. Desde lá embaixo até lá em cima, ela estava toda murcha, né, toda seca. Então, no versículo 21, fala que Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, Pedro lembrou ali do que acontecera no dia anterior. Então, a árvore ali tinha secado ante a ordem de Jesus. Jesus, agora, no 22, ele vai falar sobre fé. Então, ele vai discernir ali um pouco mais sobre a fé, né? A fé que remove montanhas, a fé em Deus, né? Glória a Deus. Então, vou ler para vocês aqui, ó. Versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, ó, tende fé em Deus.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas, né? Glória a Deus. Vamos entender aqui esse ensinamento de Jesus. Jesus não explica ali por que secou a figueira, né? Eles entenderam que realmente foi porque não tinha frutos, mas ele vai ensinar agora sobre fé, né? Sobre orar por fé. Então, Jesus chama os seus discípulos a terem fé. Ninguém pode se aproximar de Deus sem crer que ele existe, sem ter fé nele. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um grande ensinamento sobre fé em Deus. A gente vê, por exemplo, que muitos milagres, né, muitos homens ao longo das Escrituras, muitos milagres ali que eles realizaram foram em resposta à fé. Abraão teve fé, como nós estamos estudando ali no livro de Gênesis. Moisés teve fé também em Deus para realizar as pragas. Davi venceu Golias por fé em Deus, né? Davi era bem menor do que Golias. A fé foi o que, por exemplo, fechou, a fé de Daniel, né? Foi o que fechou a boca dos leões ali na caverna que ele foi jogado. A fé foi quem sustentou Jó nas suas provações, né? Jó perdeu tudo, era um homem riquíssimo, perdeu tudo. E muitos outros registros aqui nas Santas Escrituras foi por conta da fé, né? Da fé em Deus. A fé é a vitória, né? A nossa vitória que vence o mundo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é você se abrigar no esconderijo do Altíssimo, descansar na sombra do Onipotente, né? Glória a Deus, Salmo 91 fala sobre isso. Então, uma montanha aqui que Jesus fala no versículo 23, ó, ergue-te, lança no mar e não duvidar no seu coração. Então, a montanha aqui significa algo forte, né? Algo irremovível. Então, algo ali como, por exemplo, um grande problema que se coloca na nossa frente. Nós podemos mover essa montanha apenas pela nossa fé em Deus, né? Pela nossa oração, né? Remover esse problema da nossa vida se nós orarmos por fé. Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, ó, abre aspas, não podemos confundir fé com tentar a Deus. Fé não é presunção. A oração é atendida segundo a vontade de Deus. O diabo queria que Jesus se jogasse no pináculo do templo para que o Pai o segurasse no ar, mas isso é tentar a Deus e não exercer a fé. Fecha aspas. Então, a fé, a oração, você ora com fé, mas é segundo a vontade de Deus. Às vezes Deus não quer lhe curar naquele momento, mas vai chegar o momento, né? Vai chegar a hora. Então, as dificuldades, elas são removidas pela oração com fé, né? Se um crente quer remover através de uma oração uma montanha, literalmente, por exemplo, se eu quero realmente que uma montanha se mova, eu tenho que garantir, eu tenho que ter certeza que é da vontade de Deus que aquela montanha se mova. Se for, vai se mover a montanha. Uma montanha literal. Glória a Deus. Então, nós temos aqui alguns motivos pelas nossas orações serem impedidas, né? Jesus traz alguns motivos aqui, ó. A oração, ela tem algumas exigências, ó. O versículo 22 fala que nós temos que ter fé em Deus para orar. O versículo 23 fala que nós temos que ter uma fé que não duvide. Ergue-te, lança no mar e não duvidar no seu coração. Então, a fé superior às nossas dúvidas. O versículo 24, tudo que pedirdes, né? Tiago fala que muitos pedem mal, não recebem as bênçãos porque pedem mal, não sabem pedir, não sabem orar. E outro impedimento aqui da oração, outra exigência da oração nos versículos 25 e 26 é o perdão. Perdão ao próximo, né? Então, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, versículo 25, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, quando a gente for orar, a verdadeira oração ali, ela envolve o perdão ao próximo. Precisamos estar em comunhão, tanto com Deus, né, no céu, quanto com o nosso próximo aqui na terra, se quisermos que a nossa oração seja ouvida por Deus, né, ouvida pelo Senhor. Uma relação horizontal e vertical, ou seja, temos que estar em paz com os homens, perdoando todos
e também em paz com Deus, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. A gente não pode aceitar a Jesus, né? Sermos reconciliados com Deus ali e viver em guerra aqui com os irmãos aqui na terra, por exemplo. Amar a Deus e odiar os irmãos. Não pode isso, né? Não tem sentido isso. Glória a Deus. Então, esse é o ensinamento de hoje, né? O estudo de hoje. Foi muito, creio que foram muitos detalhes, né? Para a gente não se alongar muito. Se eu iniciar o próximo estudo aqui, a gente já vai acabar extrapolando o tempo aí. Então, são verdades tremendas, né? A figueira ali representando a nação de Israel, a purificação do templo, o zelo da casa do Senhor, e aqui nós temos o poder da fé, né? Orar com fé, sem duvidar, mas tudo segundo a vontade do nosso Senhor, né? Glória a Deus. Jane, você pode agora orar com fé por nós? Sim. Glória a Deus. Com certeza. Amém. Vamos lá. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus poderoso, querido Deus, nós nesse momento, Senhor, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, confiando, Deus, que tu és poderoso para agir no melhor momento. Senhor, a tua palavra nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, o entender a palavra de Deus. Então, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque a cada dia nós vamos ter mais conhecimento, mais entendimento, e a palavra vem se revelando, meu Pai, a cada um de nós. Senhor, se conosco, nos ajuda, Senhor, a não esquecermos nunca de limparmos nosso altar. Senhor, que tudo o que há dentro de nós, Senhor, que nós possamos estar fazendo autocrítica, observando, Senhor, aquilo que não te agrada em nós. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, porque tu és misericordioso, porque apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos erros, Pai, tu sempre estás conosco, sempre estás disposto, Pai, a nos perdoar. Tua misericórdia infinita é renovada a cada manhã. Muito obrigada, meu Deus, porque tu tens dó de nós. Porque somos frágeis, sim, Pai. E nós precisamos de ti para seguir adiante. Ser com cada um de nós, cada um deste grupo, meu Deus, abençoando, papai, a vida de cada um, abençoando suas famílias, abençoando os seus lares, papai. Ser com cada um de nós precisamos de ti. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, porque nós confiamos, porque nós cremos que a oração feita, sem dúvida, ela gera uma ação tua, meu Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Realmente a palavra do Senhor, ela sempre gera em nós a vontade, né, de ler mais, de estudar mais, de ter mais fé, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor, né? Então, eu creio que nós podemos fazer mais uma oração, né? Temos tempo. Gostaria de pedir para a Cira. A Cira, você pode orar para a gente finalizar? Deus colocar no seu coração, se você puder orar por nós. Posso sim. Glória a Deus. Agradeço. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, né? Nessa oração, nós vamos orar mais uma vez pelos lares, né? Nós vamos orar pelos lares que têm enfermos, os lares que estão conturbados, os lares que têm filhos que não são evangélicos ainda, que não aceitaram a Jesus como seu único Salvador. E nós vamos colocar diante do Senhor a nossa família. Maravilhoso, sublime e querido Deus. Nós, os teus filhos, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, porque sabemos que onde a tua palavra diz, onde está, Senhor, 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás. E eu creio, Senhor, que tu estás conosco. Ó Deus, nesse momento, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que foi ensinada para nós, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque tu deixaste a tua palavra para nos instruir, Senhor, como te agradar melhor. Ó Deus,
meu Deus, meu querido Senhor, nesse momento, Senhor, eu te peço pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Deus, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Entra, Senhor, com salvação nos lares. Entra, Senhor, com amor, com união, com perdão. Ó, Deus, que possamos estar, Senhor, diante de Ti, Deus, com o coração quebrantado para amar o nosso próximo, para amar os nossos familiares. Ó Deus, cada um de nós, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, enfermidade na família. Deus, nós sabemos que Tu és o médico dos médicos. Tu podes ir onde nós não podemos, Senhor. Tu podes fazer aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. E nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não te conhecem dentro dos nossos lares, aqueles que ainda não decidiram por ti, Deus. Vai, Senhor, abençoando a sua mente, vai, Senhor, tirando o que não te agrada, vai, Senhor, trazendo, Senhor, à memória aquilo que tu queres ensinar para os nossos filhos. Em nome de Jesus, meu Deus, tenha misericórdia dos cônjuges, cada um de nós, Senhor, que possamos amar cada vez mais, nos unir cada vez mais, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Círia. Bênção, né? Que bênção é orarmos. E durante a pregação aqui, o estudo, teve testemunho, né? Teve vitória do Senhor. O Senhor é bom, né? A gente crê e Deus move. Eu falei que a internet estava ruim, eu tinha aberto um chamado aqui pelo aplicativo mesmo. E iniciei o estudo, né? A Michelle me falou agora que a mulher ligou, disse que era um pequeno probleminha lá, resolveu e não caiu nenhuma vez. Glória a Deus, glória a Jesus, Deus é bom, né? Glória a Deus. Então, Glória até amanhã, que Deus abençoe a todos, né? Que possamos estar aqui nesse mesmo horário, que todos tenham uma noite de paz, uma noite tranquila, sem interrupções, né? Paz do Senhor a todos.